Olá pessoal, eu sou o Wander Peixoto e esse é o 5 em 1 Podcast. As 10 curiosidades mais inacreditáveis da história do Brasil. 1. Roubo da taça Jules Rimet, 1983. Após o Brasil vencer a Copa do Mundo 3 vezes, 1958, 1962 e 1970, a taça Jules Rimet foi definitivamente entregue à seleção brasileira. Em dezembro de 1983, criminosos invadiram a sede da CBF no Rio de Janeiro e roubaram a taça que estava protegida por uma redoma de vidro, mas sem um sistema de segurança adequado. A taça era feita de 3,8 quilos de ouro maciço. Embora alguns ladrões tenham sido presos, eles alegaram que a taça foi derretida e vendida. Uma réplica foi feita, mas o troféu original nunca foi recuperado. 2. Invasão dos bois na Câmara dos Deputados, 1986. A invasão dos bois foi uma reação dos pecuaristas às políticas econômicas do Plano Cruzado que congelou os preços dos produtos, incluindo a carne. Os produtores estavam descontentes com a medida, que afetava suas margens de lucro, e, em forma de protesto, trouxeram bois até a esplanada dos ministérios em Brasília. Os animais foram soltos no pátio da Câmara dos Deputados, provocando um caos. Parlamentares e funcionários tiveram que se refugiar, enquanto os seguranças e outros trabalhadores tentavam controlar os bois. 3. Um homem que sequestrou um avião com plano de colidir no Planalto e assassinar o presidente. 1988. Em 1988, o Brasil já havia deixado para trás a ditadura militar e estava sob o governo de José Sarney, que havia assumido a presidência após a morte de Tancredo Neves. As primeiras eleições diretas para presidente, porém, só ocorreriam no ano seguinte. O país enfrentava uma inflação descontrolada que só seria controlada na década seguinte. Foi neste cenário que, em 29 de setembro, um homem insatisfeito tentou sequestrar um avião com a intenção de jogá-lo contra o Palácio do Planalto, e seu objetivo era de matar o presidente Sarney. O sequestro resultou em uma morte e 3 pessoas feridas. 4. A seita do cometa Halley, 1986. A Ordem do Cometa era um grupo místico que acreditava que a passagem do cometa Halley traria consigo uma nave espacial que levaria os seguidores para um novo plano espiritual. O líder da seita, um homem conhecido apenas como Zé das Estrelas, realizava rituais de purificação e dizia que apenas os escolhidos seriam transportados pela nave oculta no cometa. A seita ganhou notoriedade pela excentricidade de suas crenças, mas o evento passou sem qualquer incidente grave, apenas com frustração dos seguidores que aguardavam o transporte celestial. 5. Chuva de aranhas, 2019. Em São Vicente, interior de Minas Gerais, moradores ficaram assustados ao ver o céu aparentemente cheio de aranhas.
O fenômeno ocorre quando uma espécie de aranha social chamada Paravixia bistriata tece uma gigantesca teia colaborativa. Essa teia suspensa entre árvores e postes cria a ilusão de que as aranhas estão caindo do céu. Esse comportamento é típico da espécie, especialmente em regiões mais quentes, onde formam essas redes para caçar insetos em grandes quantidades. 6. Voto de cabresto na República Velha. O voto de cabresto era uma prática comum na política brasileira entre o fim do século XVIII e o início do século XX. Coronéis, que eram fazendeiros com grande influência local, controlavam o voto dos trabalhadores rurais sob sua proteção ou influência. Eleitores eram forçados, sob ameaças ou promessas, a votar nos candidatos apoiados pelos coronéis. Muitas vezes, o controle era tão extremo que o voto nem precisava ser recontado. Os resultados já eram praticamente pré-definidos. Esse controle eleitoral só diminuiu com a introdução do voto secreto em 1932. 7. Rinoceronte cacareco como vereador, 1959. O rinoceronte cacareco do Zoológico de São Paulo foi lançado como candidato fictício nas eleições para vereador da cidade. Isso aconteceu em um contexto de desilusão generalizada com a política. Cacareco recebeu mais de 100 mil votos, sendo o candidato mais votado da eleição. O caso se tornou uma grande crítica ao cenário político da época. O voto em Cacareco virou um símbolo do protesto popular e a frase "vote no Cacareco" é usada até hoje para simbolizar a rejeição ao sistema político. 8. Cidade que não existia, 2013. A confusão sobre a cidade fictícia de Jatobá começou com a publicação equivocada de um decreto de criação de municípios no Diário Oficial de Minas Gerais. A notícia de que Jatobá seria elevada a município foi publicada, mas ninguém sabia onde ficava esta cidade. Após uma investigação, descobriu-se que Jatobá era um erro tipográfico e o nome da cidade deveria ter sido outro. O episódio gerou grande repercussão com piadas sobre a cidade fantasma e a falta de atenção nas publicações oficiais. 9. Balão de fogos que caiu no campo, 2005. Durante uma partida entre Corinthians e Internacional no estádio do Pacaembu, um balão de fogos caiu no campo. Balões com fogos são tradicionais em festas juninas, apesar de serem proibidos por lei por representarem risco de incêndios. O balão, lançado provavelmente nas proximidades, caiu no meio do campo e interrompeu a partida por alguns minutos, enquanto os jogadores, árbitros e funcionários tentavam apagar as chamas. A cena causou preocupação e alvoroço na torcida. 10. Fuga das emas no Palácio da Alvorada, 2020. As emas, que fazem parte da fauna do Palácio da Alvorada, escaparam de seus cercados e começaram a correr pelos gramados e arredores do Palácio Presidencial. Algumas conseguiram sair da área restrita e chegaram a correr na esplanada dos ministérios,
onde seguranças e funcionários tiveram que persegui-las para contê-las. A fuga se tornou um tema popular nas redes sociais, com vídeos das emas sendo amplamente compartilhados e gerando comentários humorísticos sobre o episódio.